Então, Isso. pessoal, a gente quer dar boas-vindas a vocês, né? Nora já está aí na área, coisa boa. Lembrando que esse projeto Dança e Prosa faz parte dos projetos do Programa de Dança Experimental, lá da UFMG, e a gente teve a ideia de desenvolver esse projeto muito em função da falta das nossas reuniões presenciais de grupo de estudo, do grupo de pesquisa, tanto de concepções contemporâneas em dança, quanto do Conte, né, Olga? Então, como a Olga é parceirona aí há muitos anos e ela é líder do grupo de pesquisa junto comigo, eu convidei Olga para hoje estar anfitrionando, né, essa nossa Muita conversa responsabilidade. hoje. Mas, gente, não é por acaso, não é por acaso, né? A Nora também é uma amiga de muitos anos, anos de estrada, muitos anos, mais de 30 anos, hein, gente? A Nora, ela, ela era diretora, foi diretora há muitos anos do Balé Movimento, e com uma estrada longa, uma história linda, de muito espetáculo, de muita dança, uma carreira nacional e internacional, muita coisa para que tem contribuído para a cultura, né? Muito E orgulho. da dança, tanto em Belo Horizonte quanto em Minas Gerais, no Brasil, né, Olga? Sim. E a Nora desenvolveu a sua dissertação de mestrado lá no Cefet com a Olga. E a Muito Olga foi orgulho. orientadora dela, e eu sei que a gente, né, eu tive o prazer, a honra de participar da qualificação da Nora, né, do processo dela de defesa, muito bacana mesmo. Nora vem participando conosco também já há alguns anos lá no nosso seminário internacional Seminário, Concepções legal. Contemporâneas em Dança, tanto apresentando o trabalho quanto também moderando mesa, sempre com a gente. E o tema da nossa dança e prosa hoje vai conversar muito com a dissertação de mestrado da Nora, que fala sobre o processo criativo da coreografia do espetáculo Terra Brasilis, né, da CIA de Dança Movimento, que está associado com esse trabalho. Então, assim, eu acho que vai ser um prato para quem estuda, né, sobre processo de criatividade, processo de criação. Eu acho que a gente vai conversar, aprender muito com a Nora e com a Olga hoje, conceito. Eu acho que é uma continuação da conversa que a gente teve na live Sim, passada sobre corpo e improvisação. isso. Então, gente, aproveitem, vai ser maravilhoso, Dança e Prosa. Esse projeto é para você, esse projeto é para nós, esse projeto é para estreitar as nossas relações, é para estreitar as nossas conversas, os nossos estudos, as nossas pesquisas e atrair mais pessoas para estar conosco, né? Divulgar os trabalhos de dança, as pesquisas de dança que são tão bacanas. Então, Olga, eu vou pedir licença, vou deixar você aí com a Nora e eu vou me despedir para que a Nora entre. Mas eu vou estar com vocês aí no chat para ir conversando todos Ótimo. juntos, tá bom? Eu vou Beijo, tentar gente. fazer. Tchau, Muito tchau. obrigada. Minha gente. Oi, Olga, que alegria. Oi, pessoal todo que está aí na live. Grande alegria estar com vocês aqui. Isabel também, muito obrigada pelo convite, pela participação. Eu Muito estava falando que feliz. tive um prazer enorme de encontrar você. Você sabe, eu te conheci, não sei se você lembra, né? Eu já conhecia você de nome, né, tal, mas eu fui chegar um pouquinho mais próximo de você no dia do lançamento da Ciane, né, do livro da Ciane. Foi, a Silane, eu acho que foi o elo O nosso. elo, né? A Ciane foi elo de muita coisa, né? Aí o que aconteceu? Eu estava dançando no lançamento. Eu estava dançando uma música de Nazaré com o Douglas Júnior, né?
E eu fiquei muito ocupada ensaiando lá, mas aí eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você e fiquei muito emocionada de você demonstrar interesse, né, em participar do nosso programa, né? Eu sou docente do programa de pós-graduação em estudos de linguagens no Cefet. Muita gente nem sabe que no Cefet tem esse programa, mas sim, é da área da letras, só que a gente faz pesquisa também em dança, porque estudo de linguagem permite, né, você trabalhar estudos de linguagens, né, no plural, inclusive, dá para a gente fazer muita ponte, trabalhar com muitos tipos de linguagem, né? E a Nora foi uma das pessoas que pesquisou coreografia, né? E a primeira coisa que eu queria, né, porque não ficar monopolizando a fala, eu queria já fazer a primeira pergunta, tá? Se você quiser falar alguma coisa mais, você quer falar antes? Não, eu acho que você pode, já podemos ir direto para as perguntas, Tá. o que você gostaria de, né? Então, Para a gente já ir interagindo com o pessoal. Isso. A primeira seria falar um pouco sobre o seu percurso, né? De coreógrafa, de bailarina, né? Foi uma coisa encantadora, né? Que eu, pelo menos, acompanhei de longe, né? Bom, minha trajetória, eu acho que eu já nasci desde que era pequena, desde 3 anos de idade, né? Minha mãe me colocou no balé, era sempre o desejo dela que eu dançasse. E eu comecei em Belo Horizonte, só tinha a professora Natália Lessa, que era uma dança criativa, né? Então, com o passar do tempo, né, quando eu cheguei já aos 7, 8 anos de idade, minha mãe percebeu, junto com a dona Natália também, que eu tinha uma possibilidade como bailarina de aprofundar, né, um pouquinho mais meus estudos. E aí eu passei a estudar com Klaus e Angel Viana. Nossa! Então, foi muito bom porque peguei todo aquele trabalho, né, da Angel, aquele trabalho todo corporal que o Klaus estava desenvolvendo. Inclusive, eu tinha uns 10 anos, quando teve o primeiro seminário de dança internacional no Brasil, e eu fui aluna modelo dele. Então, essas são coisas que a gente guarda, né, da nossa infância. E a partir daí, depois que o Klaus mudou, né, foi para a Bahia, junto com o Angel, eu passei para Judith Greenberg, né, ainda na linha do balé clássico ainda. Judith é outra também, né? Peso pesado. Uma outra que tem um trabalho muito grande, né, nessa trajetória da dança, que eu acho que a gente não pode esquecer. E depois disso, eu passei para o Estúdio Ana Pávlova, que também já fazia um trabalho mais profissional também, e junto, já aliando a dança clássica com a dança moderna. Né? Então, era Silvia Calvo e Dulce Beltrão. Então, era muito interessante. E abrindo ainda mais meu leque ainda com outras técnicas, outros conhecimentos, né, em dança, eu parti para o Balé Ana Lúcia, que eu queria também me especializar na Royal Academy of Dancing. Foi quando eu tirei, né, a minha especialização como bailarina em grau mais alto. E nesse inteirinho foi muito interessante, porque a Dalal Ascar, do Rio de Janeiro, fez uma seleção e convidou alguns bailarinos do Balé Ana Lúcia para poder participar. Né? Nós fomos na seleção, fomos aprovados, né? E passamos a fazer parte do Balé do Rio de Janeiro. E com isso foi assim, uma experiência sensacional, porque o que acontece? Nós passamos a dançar de norte a sul, de leste a oeste, e juntos com os melhores bailarinos, né, do Royal Ballet, que era Margot Fonteyn, o Ivan Nage, depois com os primeiros bailarinos do American Ballet Theatre, da Ópera de Paris. Então, foi um grupo muito grande, né? Foi realmente uma grande produção, né, da Dalal Ascar. E quando eu fui, isso foi em 1974, no final de 1975, eu não quis renovar meu contrato e voltei a Belo Horizonte. E foi muito interessante, porque uma tia minha me perguntou: o que você vai fazer na sua vida agora?
Eu falei assim, eu gostaria, né? Sempre as tias dão os toques, né? Eu gostaria, né, de abrir uma academia e passar, né, um pouco da minha experiência para Belo Horizonte, para, né, trazer isso para Belo Horizonte. E ela me cedeu um pedaço do terreno dela, que era ali perto do Minas 1, ali na Savassi, no Antônio de Albuquerque, e eu construí, eu construí um galpão atrás e ficamos ali 3 anos. E eu procurei trazer um trabalho bem inovador, que era o trabalho da dança clássica aliada à dança moderna, né? Como evoluir também do balé movimento, com o evoluir do balé movimento, nós passamos para a nossa sede própria, que era ali perto do Pátio Savassi, perto do Colégio Dom Silvério. E ali nós ficamos de 1978 até 2005, foi quando o Balé Movimento, né, não teve condições mais de dar prosseguimento devido a vários fatores. Mas eu acho que a história do Balé Movimento continua até hoje. Né? E resultou num livro, né? Resultou no livro do Balé Movimento. Balé Movimento, 30 anos de dança, arte e cultura. Tá virado ao contrário, ou não sei virar a câmera para o lado certo, mas é isso. Não, mas está dando, mas está dando. Tá ao dando contrário. ver. Eu recomendo muito, porque é um livro que né, serve para pesquisa em todos assim, a pessoa que estuda balé em Belo Horizonte, no Brasil, né? Não ter esse livro, não ter esse documento. Obrigada. É uma perda muito grande, é uma falha muito grande, né? Então, foi muito interessante, porque esse livro, ele foi, estou até com o meu aqui também, ele realmente fica ao contrário. Ele é da Páginas Editoras, né? Foi editado pela Páginas Editoras da Leida Reis, e com ele eu conto a trajetória toda do Balé Movimento. E no dia da apresentação, né, do livro, do lançamento, foi muito interessante, porque a família Movimento, apesar do movimento não existir, a família Movimento ela não se desfaz. Então, ela está sempre em movimento. Né? Então, foi muito interessante, porque os próprios ex-alunos da primeira, segunda, como podemos falar assim, da primeira geração, que nesse livro eu conto as 3 gerações do Balé Movimento. Eles fizeram uma coreografia, né? Tivemos também a participação de outros professores que trouxeram seus alunos. Então, foi um trabalho assim, que eu desenvolvi e que deu prosseguimento, né? Em outros professores, e que agora já tem até uma terceira geração. Tem filhos, né, e netos, dos próprios, né? Alunos desses alunos meus. Então, a dança realmente Chagas falou, o balé movimento não morre jamais. É isso mesmo, né? Porque se tem o filhote, netinho, está tudo aí ainda. Né? Está todo mundo aí grudado. Todos aí. Os espectadores também foram marcados. Né? Inclusive, nós fizemos, né, semana passada, um vídeo, né, colaborativo, cada um fez na sua casa, porque com a pandemia a gente, né, não tem condições de sair, e a gente fez um vídeo exatamente levando essa energia, essa força, essa fé, e várias pessoas que estavam em diferentes partes, né, do país mandaram suas contribuições. Eu fiz a edição do filme, né? E a gente pode até começar por aí, porque como é que a gente, para poder fazer um projeto de dança, o que é que a gente tem que fazer? Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de me perguntar, eu vou até procurar aqui nas minhas anotações, porque para que eu vou fazer essa coreografia? Né? Por que eu quero desenvolver esse tema? Qual a técnica que eu vou utilizar? Que música ou ritmo vou utilizar? O que aqueles gestos, né, que estão prontos ali, que cada um vai mandar, o que eu quero expressar com aquilo na coreografia? Qual que é o perfil dos bailarinos também que vão participar? Qual a contribuição que eles podem dar? Né?
quais os bailarinos que vão poder participar. Porque se você tem um universo de 10 pessoas ou 30 pessoas, é um. Mas se você tem um universo de 300 pessoas, igual a gente tinha no Balé Movimento, é muito grande. São situações completamente diferentes e complexas, né? Muito repertório de movimento, tem muita, né? Muito Isso. material humano e artístico, né? Para você escolher. Então é o seguinte, qual que é a música que eu vou usar? Para quem que eu vou fazer essa coreografia? Né? Quais vão ser esses riscos de todo mundo muito mandar? dessa observação sua, porque entra um pouco naquele debate que a gente estava fazendo na live passada, né? O que é uma coreografia e o que seria o improviso, né? Nesse caso, ela está mostrando que está o pensamento por trás de uma elaboração coreográfica que leva a uma coesão forte, né? E a intencionalidade é uma coisa muito importante. Essas perguntas que você está falando aí são muito importantes para nortear, né, o processo de produção, né, de criação. Porque o coreógrafo, ele, mais ou menos, ele tem que saber quanto tempo que ele vai ter para poder montar a coreografia dele, aonde que ele vai poder montar, que figurinos que ele vai usar, que adereços que ele vai usar, se vai ter cenário, se não vai, né? Conforme o teatro, tudo muda, né? Então, tudo muda. E como você vai fazendo uma turnê, igual você fez, uma turnê muito longa, né? Cada vez que você muda de lugar, um bailarino sai, não vai participar mais da companhia. Tudo você tem que elaborar tudo, né? Tem, um constante. Isso é muito triste, porque se a gente pudesse ter os bailarinos, né? Se a gente tivesse condições de mantê-los, né? Isso seria extraordinário, porque você montaria aquele espetáculo e iria, né, com ele o tempo todo. Um dos espetáculos, que inclusive foi, né, meu objeto de estudo, foi o Terra Brasilis, né, que com ele a gente conseguiu fazer um trabalho bem profundo. Não que os outros não tenham sido profundos, mas com esse a gente teve uma estrutura maior, que nós tivemos um patrocínio da Cenibra. Como surgiu a ideia sua? Como surgiu a ideia para trabalhar com esse livro, né? Porque, na verdade, é uma coreografia baseada nesse livro aqui, né? Terra isso. Brasilis, é o livro do Terra Brasilis, do Rogério Zola Santiago. Zola Santiago, né? Eu estou mostrando a capa e a contracapa. Isso. Né? É muito interessante e ela tem assim, né, a maneira de traduzir um texto escrito, né, que está em prosa poética, né, que o Rogério Zola é muito lindo, né, para escrever. A escrita dele é muito forte, né? E como que fez para traduzir isso? Como que você trabalhou? Teve o acaso, né? O acaso nos encontrou. O acaso é um dos fatores da dança, assim, primordiais. Nós nos encontramos na porta do Balé Movimento e ele me falou que ele estava escrevendo um livro sobre que o tema era de imigrantes brasileiros que moravam nos Estados Unidos. Se eu não queria ler, ele não tinha ainda, era só um manuscrito. Né? Se ele não queria, que ele poderia me enviar um manuscrito. Ele me enviou o manuscrito dele e eu falei assim, tem tudo a ver, eu acho que essa ideia vai ser muito boa. E aí, o que aconteceu? Eu fui assistir também um outro acaso, um espetáculo do Roberto Cordovani, que é um ator paulista, que mora na Europa também, e ele estava aqui em Belo Horizonte fazendo uma turnê pelo país. Eu conversei com ele e falei assim, escuta, nós estamos com uma proposta de montar um espetáculo. E ele falou assim, eu acho muito interessante, topou a ideia, né? Eu passei isso para os bailarinos e o Cordovani, ele fez a transcriação. Eles estão falando para dar... Espera só um pouquinho, tem uns comentários interessantes. Eles estão querendo dar sequência à família, movimento. Está todo comentando aqui. Vamos continuar. Desculpa a interrupção, mas eu acho que eles vão colocar isso. Não, família movimento é tudo de bom. Marise Chagas. Marise é um doce que a gente tem no Balé Movimento. O ótimo acaso.
A Bel também é um ótimo acaso. Você é um ótimo acaso. Então, eu acho que a dança, o Nazaré ela lá, se faz de acasos, né? Paola também é outro acaso também, né? Então, o que acontece? Nós, então, nos encontramos, eu passei a proposta, né, para a Companhia de Dança Movimento, que era uma companhia que a gente tinha profissional na época, ligada ao Balé Movimento. O pessoal adorou a ideia e aí começamos um trabalho. Foi um trabalho, assim, insano, de 3 meses, que a gente entrava no balé às 8 horas da manhã e saía às 11 horas da noite. Então, a gente almoçava por lá, era sábado e domingo. Muita dedicação, né? Era muita dedicação. Então, trazer esse livro do Santiago, que tinham vários personagens, e nós só tínhamos 5 bailarinos, foi uma tarefa bem difícil, né? Então, e aí começamos a fazer aquele trabalho de exatamente respondendo essas perguntas aqui, né? Como é que eu posso... Judice, Andréia. Andréia Gildice. Oi, Andréia. Desculpa, eu falei errado. É que o Andréia está muito pequenininho. Ela está falando, estou aqui também. Estamos aí, gente. Mas Andréia é muito querida também, porque tanto ela quanto Paola, mas Andréia, nós tínhamos do Balé Movimento uma sede, né, do Balé Movimento na Pampulha, que ficava perto ali do Mineirinho, e a Andréia era coordenadora. Então, esses entremeios da gente, né, eles não se perdem, né? Só vai acrescentando mais e mais e mais trabalhos juntos. Então, isso é muito importante, né? Mas voltando lá ao Terra Brasilis, a produção da coreografia foi uma tarefa bem difícil. Por quê? O que acontece? O texto, eu tinha um texto, eu tinha, além disso, os bailarinos iam falar, e eu tinha aqueles movimentos, né? Então, eu queria criar uma sequência de movimento, mas que não fosse com passos né, codificados do balé clássico, ou codificados da dança contemporânea, ou da dança moderna, ou do jazz, que são exatamente esse universo que eu trabalho. Então, nesse universo que eu trabalho, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso tudo, colocar no liquidificador, balançar e sair uma coreografia? E foi que eu comecei a desconstruir os movimentos, porque o tema, como eram 5 brasileiros que estavam numa estação de trem, esperando, eles perderam esse trem e iam passar a noite lá. Como eles iam passar a noite lá, várias situações foram acontecendo. Era um espetáculo de 1h10, sem intervalos, e eles iam passando de uma situação para outra. Era cômico, era trágico, era alegre, era triste, era um padedê. Então, eram várias situações. E eu comecei, então, a desconstruir esses movimentos, né? Nessa desconstrução dos movimentos, cada pessoa, cada coreógrafo, geralmente, ele tem um jeito de trabalhar, né? Então, por exemplo, se eu faço um Grand Battement, que é quem não é da dança, que está nos assistindo, né? Que é mandar a perna na cabeça... A perna levanta até onde ela pode. Até onde ela pode. Tem gente que passa da cabeça. É sensacional. Então, tem coreógrafos que preferem, eu vou fazer um Grand Battement com atitude, ou que eu vou fazer com pé flex, ou eu vou fazer trabalhando o corpo, né? Então, cada um vai trabalhando do jeito, dando uma forma para aquele passo, dando Você contou uma com a outra improvisação dos bailarinos para construir essa coreografia? Eu usei muito improvisação, e uma improvisação estruturada. O que seria essa improvisação estruturada? A partir de um momento de células de movimento, de pistas, de deixas que eu ia passando para os bailarinos, cada um ia criando
né, o seu movimento. Porque quando a gente está fazendo improvisação, você tem que ter muita generosidade com o outro, você tem que ter escuta do outro. Né? Porque tem várias formas de fazer improvisação, vou dar uma resumida rapidinho que nós usamos aqui no Terra Brasil. Bom, você vai me que, ajudar aí, porque a nossa live ficou faltando um pouco. Porque se eu crio um movimento com uma mão e vem o outro com a mão, eu não posso aquilo encostar naquela mão. É o meu, né, como se fosse um contato, improvisação também, que tem esse aspecto, que contorna o corpo do outro e aquilo vai criando uma série de imagens. Eu fiz uma oficina com você, não sei se você está lembrada, eu adorei participar, você sabe, eu não lembro se foi a Carol ou Luciana, que fez comigo. Acho que foi a Carol que fez. Nós criamos, de repente, né, a partir também de Laban também, né? Do movimento, linda. Peso, né? Tempo, a fluência do movimento. Então, essas técnicas todas vão nos dando base para você dali também partir para as suas próprias teorias, né? Então foi bem recompensador, porque no final a gente chegou a montar uma coreografia. Isso, né? No fim, virou uma coreografia muito bacana, mas é só com um olhar artístico de fora que a gente consegue, né? Porque às vezes, né, virar uma coisa coesa textualmente, porque uma coisa é diferente. Oi, Eurico. Né? Uma coisa é ser uma improvisação, né, como proposta de improvisação. Então, não quer dizer que não tem uma coerência, uma coesão, porque você constrói Oi, células, Thaís. igual você falou, né? Existem as células que são construídas, mesmo que você não esteja muito atenta a isso, acaba acontecendo isso, né? Mas é bacana quando tem um fio, né, que liga, que faz umas conexões, né, demonstra uma certa intencionalidade e costura um pouco porque é importante, né, que tenha essa redondeza, né, textual, esse aspecto. É interessante isso, não que não seja obrigatório isso, né, mas eu gostei muito da experiência porque no fim eu me senti inteira dentro de um texto, né, eu me senti. E você pode trazer essa improvisação a partir de um texto, a partir de um quadro, a partir de uma fotografia, né? Então, você vai criando aquelas várias situações. Você interage, né? Você interage. A Helena Katz, ela coloca muito essa questão de que o corpo incorpora o que está fora, né? Que fora entre aspas, né? Então vira dentro. Então ele se torna o ambiente, ele se torna as propostas, ele se torna tudo aquilo, né? Então nessa incorporação, né? Você expressa aquilo que você é, que o corpo é, né? Então é a grande chave, né? Para a explicação daquela frase. O corpo é a mídia de si mesmo, né? Por quê? Porque ele sempre expressa aquilo que é ele próprio. Então, ele incorpora, ele passa a ser a cena, ele passa a ser os objetos, ele passa a ser as propostas, né? Então, ele se integra. Eu acho muito bacana isso, porque não é uma coisa de dentro e fora, não precisa de pensar nessa coisa de dentro e fora, né? É junto e ao mesmo tempo, né? No aqui e agora, né? É isso mesmo, porque quando a gente está na improvisação, você traz todo um repertório que você vivenciou para dentro ali daquele momento, porque ele tem que vir, igual você falou, de dentro para fora também, porque se eu faço só um movimento por movimento, ele não é nada, né? Eu posso tomar um copo d'água ou eu posso tomar um copo d'água no teatro. Né? É diferente, como, né? Até Bob Fosse, por exemplo. É importante, né? O Bob Fosse, ele tem que, assim, aqueles dedinhos que ele usam, né? É exatamente como se fosse uma xícara, né? Quando a gente faz aula da técnica dele, é exatamente aquilo. Verno, ela falava assim, gente, é como se você estivesse tomando uma xícara de café. Então, os jeitinhos aqui, daquelas mãos, né? Então, faz parte, né, de você se dar. Já quando no Terra Brasilis, quando eu faço, quando eu fiz, né,
porque a crítica de processo, né, do desenvolvimento, ela vai trazendo tanto o espetáculo, o que você fez, né, para a atualidade, que você acha que você fez semana passada. Mas outra coisa bacana de se falar é que quando você está fazendo a improvisação estruturada, essa improvisação você tem que partir. Poxa, fiz, repete uma vez, repete novamente. Então é o seguinte, guardar, porque num espetáculo, a não ser que seja um espetáculo totalmente improvisado, né? Aquilo ali não tem problema. Pode passar, o acaso ali faz parte, né, da situação. Mas num espetáculo onde se cria, né, uma situação, onde às vezes você cria uma improvisação, um movimento que é triste, de repente você não pode passar para a plateia aquela ideia de, opa, não estava esperando por isso. Né? Então, você começa a limpar aquela improvisação, e aquela improvisação ela se torna uma coreografia, mas ela não perde a sua naturalidade. Isso. Né? Aquilo ali transmite para quem está vendo realmente uma naturalidade. Fala assim, nossa... É uma naturalidade difícil de se conquistar, né? É uma naturalidade eu falo que você tem que introjetar, você tem que ruminar aquilo e depois colocar aquilo para fora. Né? Então, não é uma coisa que você faz e pronto, acabou. Não. Se você quer utilizar aquilo num outro momento de performance mesmo dentro do espetáculo, aquilo ali, para mim, tem que ser mais ou menos uma improvisação estruturada. Eu gosto muito de improvisação estruturada. Muitas pessoas acreditam, porque eu mexo com dança de salão, né? Aí muita gente acha... Que linda, né, por sinal, né? Eu adoro dança de salão, principalmente tango. É de um sentimento total, viu, gente? Eu gosto demais de tango, né? Existe, né, uma linha da dança de salão que o improviso tem que ser um improviso mesmo a toque de caixa mesmo. Ele sorteia uma música, sorteia o casal, aí você tem que entender o companheiro, o parceiro e a música ao mesmo tempo e produzir uma dança, né? Uma coreografia, nesse caso, né? Improvisada, com a proposta de ser improvisada, né? Mas tem muita gente que acha que só assim é que é improviso, né? Mas não, na verdade existem muitas possibilidades de improvisação, né? De processo de improvisação. Então você pode fazer um improvisação estruturada, igual você está falando mesmo na dança de salão. Eu gosto, principalmente a parte que eu mais gosto da improvisação estruturada. Porque você dá você entrega alguma coisa para alguém, né, de uma forma mais inteligível, né? E a vantagem, né, da dança de salão nesse aspecto é que você está acompanhado, né? Você tem um parceiro de invenção lá, né? E eu acho muito divertido isso. E aí tem que ter uma generosidade muito grande, né? Você tem que ceder também, na hora que você vê que não dá para você ceder, né? E eu trabalho com condução compartilhada, né? Então, a gente tem que saber a hora de mostrar que você quer alguma coisa, né? Você tem que avisar com antecedência, sem falar nada, né? É o corpo que avisa. É muito gostoso. Eu gosto muito. Mas a Ciane está até falando aqui de processo. Um abraço aqui para Simone, para Márcia. O processo, né, até da minha dissertação, foi um processo também que é muito difícil, né, Olga? A Olga penou comigo, porque você falar da sua própria obra é muito difícil. Ela ficava assim, mas você tem que falar. Eu falei assim, mas eu não sei falar. Eu queria, você sabe, porque ela inicialmente, né, ela queria falar muito, a Nora, né, a intenção dela era trabalhar muito assim, aquela coisa, porque a pessoa pensa em escrita acadêmica, né, então eu tenho que falar tudo academicamente. Então ela veio armada, né, com um monte de teoria, né. Aí eu falei com ela, seja você mesma, né, tenta se colocar, porque você é o autor, você não pode esquecer nunca que é você a autora, né. E eu gostei muito quando ela entrou em contato com a crítica de processos, né, que é uma derivação da semiótica de Peirce, que é muito interessante para quem é um artista que produz, né,
e que depois vai pensar sobre a sua própria produção. Então, eu queria que você falasse agora um pouco sobre essa transição sua, né? Você como criadora, né? E agora depois como uma pesquisadora acadêmica, né? E aí vamos ver o que você fala sobre isso. Uai, o processo criativo, né, de uma coreografia e de uma pesquisa é bem profundo, é bem complexo, né? E como você falou, São dois processos criativos, né? são dois processos criativos dentro de um só. Eu estava meio, né, para onde que eu ia, para que lado que eu ia, já tinha lido N livros, até que você me sugeriu, né, ler, né, a Cecília Almeida Salles, que é exatamente a crítica de processo. E nessa crítica de processo, ela já tinha trazido para o Brasil, em 1975, a crítica genética. Então, a crítica genética, inicialmente, ela trabalhava só com a literatura, com manuscritos literários. Então, ele pegava a gênese de cada livro. Quando eles trouxeram para o Brasil, eles viram assim, que o Brasil é um país novo, né? E que poderiam abarcar outras áreas artísticas além da literatura. Então, o que aconteceu? Ela criou, né, essa crítica de processo, dando essa abertura para o pesquisador. E eu me encontrei assim, totalmente dentro da crítica de processo. Porque ela, no trabalho dela, ela tinha as 5 perspectivas, né, que me davam um norte para eu poder teorizar o meu trabalho dentro delas. Então, a primeira perspectiva que ela trabalhava era uma ação transformadora, que era o que eu queria falar, né, dentro do meu processo. Como é que eu ia me situar o meu processo todo ali? Depois, esse movimento tradutório. Como é que esse movimento tradutório da dança, do teatro, juntando com a música, com as artes visuais e hoje até com as artes digitais. Você pegou um pouco de tradução semiótica. Né? Então, essa Mas transcriação... eu gostei quando você pegou essa crítica de processo, porque a gente foi testando vários instrumentos, né? Eu acho muito importante que o objeto de pesquisa, ele pede, né, o seu instrumento. E a gente tinha testado vários instrumentos, não estava dando muito certo, né? Na hora que nós achamos, né? Eu lembro que eu mandei um WhatsApp para você, falando assim, vai, mexe com isso, né? Aí eu dei os nomes, mandei os arquivos para você, e aí foi. Parece que achou, né, o caminho. Deu clique. É aquele clique inicial da coreografia. Deu clique. Né? Porque a crítica de processo, ela não trabalha depois que o espetáculo está pronto. O objetivo dela não é esse. O objetivo dela é você perceber, né, como que o artista criou aquele processo. Né? Então, o meu trabalho foi exatamente esse. Foi lapidar, foi buscar nos filmes, nos fólios, nas críticas, nos retratos, fazer essas comparações até o dia da estreia, que foi no Teatro Alterosa, em setembro de 1999. Né? Então, eu fui fazendo esse trabalho. Né? Depois podia fazer outro trabalho? Podia, mas aí não tinha. Depois veio, né, como terceira, o processo do conhecimento. É esse raciocínio do bailarino e do coreógrafo, como que eles vão interagir, que técnicas mais ou menos que eles vão usar. A quarta perspectiva seria essa construção de verdades artísticas, porque, no meu caso, como eu tinha personagem, cada personagem ele tinha uma personalidade dele. Né? Então, eu tinha 5 personalidades diferentes e esses personagens tinham que ter voz ativa de corpo, de andar, de se locomover. Então, cada um criou um padrão para ele e a gente foi desenvolvendo aquilo tudo. Né? E como quinta e última perspectiva, assim, que o bailarino detesta, é o período, né, a perspectiva de experimentação. Por quê? O coreógrafo vai, não, volta, não gostei daquilo, não. Vamos voltar um pouquinho. Ai, mas tá bom. Não tá bom, não, volta.
parece assim, que até no dia que você está apresentando, aí até que chega um bailarino e fala assim, não arruma mais nada, não quero mais nenhuma mudança. É igual orientador, né? O orientador faz isso. A Nora foi a orientanda mais paciente que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa tão bacana. Eu considero, assim, uma das orientações mais bem-sucedidas minhas. Uai, obrigada. Por causa desse processo. Eu nunca vi uma pessoa conseguir recomeçar sempre. Você conseguir fazer todo o percurso de novo. É a disciplina de uma grande bailarina colocada a favor de uma pesquisa acadêmica. Isso eu tiro o chapéu, viu? Tiro o chapéu, porque você... Uai, muito obrigada, fico honrada, muito honrada. Né? Eu achei incrível, porque a gente custou achar a teoria correta, né? A partir de onde nós descobrimos o norte, nós fomos embora, né? A gente custou achar, né? A chave, não é uma chave, mas aquele link, aquele clique, né? E foi uma coisa linda quando a coisa correu, porque eu não queria deixar você de fora, eu não queria que você analisasse só o objeto pronto, porque você estava dentro do processo, né? Eu não queria deixar perder essa experiência toda sua vida que estava ali, né? Aí eu ficava quebrando a cabeça, uma hora, pum, surgiu, eu mandei um WhatsApp. Não, e a orientação da Olga era ótima, né? Assim, ela é um excelente, é um doce de pessoa. Mas, assim, é exigente, assim, bem bailarina também, entendeu? Não tá bom ainda não, você não foi fundo ainda não. Pode voltar e refazer. E a gente refazia, mandava para ela, a gente se encontrava. Então, foi realmente uma troca muito grande. E eu não tenho palavras para agradecer o tanto que eu aprendi com você, né? Com a Isabel também, no processo de qualificação, com os outros da banca também. Foi muito útil, né, para nós, né? Deu uma abertura muito grande, né? Não sei, então, por causa da crítica de processo, quando a gente precisou de mudar o campo teórico, nós tivemos que mudar a banca também, por causa da crítica de processo. A gente que foi a Thaís Mello, né? O professor Rogério Silva. Né? Aí a gente não manteve a Bel, porque ela é de uma área de linguística que não estaria muito adequada nessa que é muito boa a área da linguística dela, tudo, mas a nossa abordagem está um pouco diferente. Aí nós chamamos a Thaís, que é especialista nisso, né? Um livro também que até a Bel está pedindo para poder indicar é O Gesto, né? Inacabado, da Cecília Almeida Salles. Né? Ela tem vários outros livros também, mas esse já é o mais novo, é o mais novo dela. Né? Então, se alguém interessar, pode procurar, que vai ajudar muito nesse processo criativo que a gente, né, que todo artista trabalha, né? Muito bom, né? Está faltando 6 minutos, tá? Eu não queria entrar com uma pergunta muito difícil agora, né? Para não te criar uma situação de você ficar muito atrapalhada com isso, né? Mas tem uma pergunta aqui. O que você achou mais desafiador nesse processo todo? Tá? Eu acho que é uma coisa mais pessoal para você. Bom, o que foi mais desafiador, primeiro, como coreógrafo, foi montar o Terra Brasilis, né, que é o nosso objeto que a gente está conversando sobre ele. Então, foi montar, né, o Terra Brasilis com essas referências todas de inserir a dança clássica, dança contemporânea, o modern jazz, a dança teatro, né, o próprio teatro também, que os bailarinos falavam, foi bem desafiador. E como pesquisadora foi exatamente desenvolver esse processo, trazer esse processo criativo para dentro da academia, né, e tirar várias reflexões a partir disso. Né? A então, Ciane está perguntando aqui, quais são as suas perspectivas futuras? Nossa, Ciane, acho que o mundo nunca para, né? Muitos planos, né? Então, os planos são sempre a gente procurar fazer cada vez mais, né?
quem sabe fazer um doutorado, Doutorado, né? procurar ir para fora, Eu acho que também você deve especializar. publicar a sua dissertação, viu? Eu acho que você deve publicar. Agora publicar, né? Eu Igual eu recomendo publiquei. muito. Publicar. E quando a gente pensa que a gente está quietinho, de repente, você vê só nessa semana passada, e essa nós já montamos um filme, o pessoal do Nós do Movimento já quer fazer uma outra live, também um outro filme, e por aí a gente vai. Eu acho que nós, eu, você e todos, né, que somos artistas, oi, Joana, a gente sabe que a gente não para, parece ter um motorzinho atrás da gente, que nós estamos sempre nos movimentando, querendo cada vez mais. Porque a partir do momento que a gente fala assim, ó, já deu, eu acho que aí nós estacionamos. Então a gente tem que estar sempre querendo mais, né? Isso. Né? É o que faz a gente estar vivo, né? Que eu acho que é uma Com coisa certeza. interessante. Né? A gente está sempre pensando numa possibilidade de fazer alguma coisa além, né, de tudo. Né? Então, assim, agora a gente já está com pouco tempo, né? 5 minutos. Você pode fazer umas palavras finais, né? Ou tem gente falando que quer fazer parte dos seus planos, a Jaque Carneiro. Oi, Jaque. Jaque Carneiro, né? Eu tô falando tudo errado. Todo mundo. As letrinhas são pequenininhas, eu já não sou boa. Aí tá aí a Thaís também. Oi, Thaís. Ela está falando muito bem, querida. Foi muito bom, né? Eu gostei muito de Oi, Paulinha. falar. Foi uma responsabilidade muito grande, né? Estar aqui fazendo essa intermediação, né? E eu faço votos que a gente continue, né? Nessa parceria, nessa né, coisa de participar, Oi, né? Paola. De sempre contribuir. O grupo nosso Andréia. Está de portas abertas, o seu nome ainda está lá incluído, apesar da época que eu estava fazendo o pós-doutorado, né? Quem não viu a outra live fica sabendo, né? Que eu estava terminando um curso de pós-doutorado. Aí eu parei um pouco de agitar o grupo, e na hora que eu estava começando a retomar as atividades, começou essa separação, né? Essas estratégias, né, de evitar contato social, tudo. Então, o grupo ficou um pouco mais parado, mas eu pretendo, né, voltar de novo com atividades de leitura de texto, né? Eu estou baixando o Zoom já, vou ver o que vai dar disso, né? E eu passo a você, eu agradeço todo mundo, agradeço Oi, muito a Bel, Vanice. tá? E passo a palavra para você despedir das pessoas Bom, para mim, né? Muito obrigada, Olga. Para mim foi assim uma grande honra, principalmente, né, a gente conversar, prosear, né, sobre dança, que já tinha um tempão que a gente não proseava sobre a dança. Agradecer a Bel pelo convite maravilhoso, ao Prodaex a oportunidade. Tem alguém falando aqui que queria ver Terra Brasília. Na verdade, quem quiser acessar a página do Balé Movimento, né? Você pode dar o nome. Tem o filme, Cíntia, tá boa, querida. Tem os filmes, né? Tem que foram, né? As coreografias que foram estudadas. Tem um filme no site, que é movimentoprojetos.com.br. Né? Então, a página está aberta lá, vocês podem entrar, podem assistir. E mandar, né? Eu acho que eu queria terminar mandando um beijo para todo mundo e, com uma reverência, né? A fazer o meu agradecimento final. Muito obrigada, gente. Que lindo. Um beijo. Reverência para você também, tá? Sim, bem bonito. Obrigada. Tá? Um beijo para todo mundo aí. Você, viu? Para vocês que enriqueceram também a live também. Gente, um beijo. Obrigada. Tá, tchau, hein? Tchau, um abraço.